Não se canta mais nessa casa? É que assim, a gente prefere Achou te melhor ouvir. não? Melhor não cantar? Ah, então tá bom. Muito boa noite, muito prazer para quem eu não conheço. De vez em quando a Petrângela procura pessoas aí para vir fazer palestra aqui, porque é sempre bom ter pessoas diferentes, que possam falar coisas diferentes, né? Mas nem sempre ela acha. Então os grandes expositores estão muito ocupados aí com a Organização das Nações Unidas, estão aí preocupados com as recentes notícias dos incêndios na Amazônia, outros deles estão preocupados mesmo com a demarcação de terra indígena, então eles não puderam participar. Então eu estou aqui para falar com vocês, não esperem muita coisa, tá bom? Nós vamos fazer um esforço muito grande aqui para ver se a gente consegue demonstrar o amor que Jesus tinha e tem por todos nós. Eu fico observando em alguns momentos o Evangelho e aí a gente vai entendendo a quantidade de amor de Jesus para conosco. E fazemos um questionamento interessante, que pode ser muito interessante. Jesus, há 2000 anos atrás, ele tinha a certeza absoluta que nós somos seres imortais, que o nosso corpo é provisório, não é mesmo? Mas mesmo assim trabalhou uma boa parte do seu apostolado na Terra, ajudando organicamente as pessoas, trazendo um pouco de conforto orgânico para essas pessoas, curas orgânicas, não é? Então a gente vê diversos relatos no Evangelho dos cegos, das pessoas que tinham problemas de aleijões, das pessoas que tinham problemas assim psicológicos, psiquiátricos, espirituais, das pessoas que viviam dramas muitas vezes muito fortes, muito grandes, muito pesados. Isso não foi a coisa mais importante que Jesus fez na Terra. Existem uma outra coisa que foi a coisa mais importante, mas isso não foi o mais importante. Porque nós somos seres imortais. Nosso corpo perece. Então, se a gente perguntar, por exemplo, onde é que está o Lázaro que Jesus ressuscitou? Alguém pode me dizer? O Lázaro morreu. Passou um tempo, ele morreu, não teve jeito. Mesmo tendo sido ressuscitado por Jesus. Não é? Aonde está o cego de Jericó, os endemoniados de Gadarazim, onde estão os nossos leprosos, o grupo de leprosos? Todos eles morreram, infelizmente, né? Não tem ninguém que durou os 2000 anos, não é mesmo? Mesmo Jesus também foi retirado do corpo de uma forma bastante intensa, né? Bastante violenta, não é? Então nós estamos falando e precisamos pensar que nós somos imortais. Nós não somos simplesmente seres mortais. Nós somos imortais. Nós perdemos o corpo físico, nós largamos o corpo físico para trás, como uma espécie de carapaça. Aquela imagem, né, que a gente tem daquele bichinho, né? Qual que é o bichinho mesmo que nós temos de imagem? Que ele solta o corpo e voa, não é? É a borboleta, óbvio, não é? Então, é mais ou menos assim que funciona com a gente. Dentro do corpo físico, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui. E o que nós estamos fazendo aqui é justamente, estamos aqui para desenvolver o maior e melhor sentimento que nós temos. E qual é ele? O amor. É o amor. Bom, quando o Mestre esteve entre nós, ele disse para a gente: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha só que coisa. E aí a gente vai percebendo Jesus, quando a gente falou do corpo físico, a coisa mais importante que ele fazia, trazer esse alívio, esse consolo, mas ele tinha compaixão dos seus irmãos aqui na Terra. Ele não gostava de ver as pessoas sofrendo, ele tinha compaixão, uma profunda compaixão das pessoas. Isso levava ele a produzir essas coisas miraculosas, essas coisas maravilhosas que ficaram gravadas no Evangelho. Mas essa não foi a principal missão que ele veio fazer aqui na Terra. Mas por conta dessa compaixão e desse amor profundo, é como nós não gostamos de ver os nossos semelhantes sofrerem, especialmente aqueles que nós amamos, os nossos filhos,
as pessoas do nosso meio, os nossos familiares, a gente não gosta de vê-los sofrendo, não é mesmo? Então Jesus tem um amor tão grande pelas pessoas, mas tão grande, que ele não gosta de ver as pessoas sofrer. Por essa razão, ele acabou realizando aquele mundo de curas, aquele mundo de coisas que a gente percebe no Evangelho. Mas a ideia principal do Cristo não é essa, não era essa. Os ensinos do Cristo estão focados em direções que são muito maiores. A primeira e a mais importante delas é mostrar para a gente que nós somos imortais. Olha só. Até o Cristo, até a chegada dele, as pessoas tinham uma dúvida muito grande sobre isso. Se vê que nós ainda temos, né? Muitos dos nossos irmãos aqui na Terra ainda têm essa dúvida, né? Mas como assim nós somos imortais? Se o Cristo tivesse falado outra coisa, ou não tivesse falado sobre a imortalidade da alma, eu acho que os ensinos e a vida dele teria durado lá alguns anos e teria perdido-se no tempo, como se perdeu no tempo um monte de outras coisas na história. Alguns fatos nem foram relatados na história e que acabaram se perdendo pelo tempo, não é? Então, por exemplo, a gente vê, tem no Evangelho, tem alguns estudiosos do Evangelho, que eles falam de um grupo de pessoas chamado os essênios, que sumiram no contexto da história. Poucas pessoas ouvem falar e conhecem esse grupo de religiosos, que tinha uma rigorosidade de caráter, tinha uma rigorosidade de comportamento, levavam tudo a ferro e fogo. Era um negócio assim, faziam jejum o tempo todo. Passava em frente a uma churrascaria, não entrava. Naquele tempo tinha churrascaria? Era o ar livre, né? Então, eu digo assim, tinha um rigor imenso com as pessoas. O Cristo passou por lá, ainda jovenzinho, e falou para eles: se vocês não se renovarem, vocês vão acabar. Olha só, e acabaram mesmo, porque eles não admitiam nada que fosse contrário ao que eles pensavam. Nada, absolutamente nada. Tinham, obviamente, um grande valor, obviamente, mas por conta dessa falta com esse excesso de rigor, eles acabaram sendo extintos no meio do caminho. E aí vem o Cristo, com toda a bondade, com toda a sabedoria assim que é impressionante. E começa a chamar para trabalhar com ele. Quem que ele chama para trabalhar com ele? Meu Deus do céu! Ele só chama assim a alta classe judia, não é mesmo? Pescadores, malfeitores, gente que gostava de fazer coisas que não devia, não era assim? Cobrador de imposto, a pessoa mais ojeirizada que existia. Hoje existem os cobradores de impostos, são os fiscais da fazenda, do estado, né? Ou federais, né? Mas a gente quase nem vê eles, a gente que é Zé Povinho, então eles nem se incomodam com a gente, só se incomodam com quem tem muito recurso, tem muito movimento financeiro. Mas naquele tempo, qualquer pessoa, sei lá, você tinha uma plantaçãozinha lá, tinha meia dúzia de galinha, de vez em quando você tinha que dar algum recurso lá, tinha que levar para eles moeda, sustentar o governo romano. Vocês já pensaram um negócio desse? A gente sustentava o governo romano. Para quê? O que eles faziam com o dinheiro, meu Deus do céu? Cuidavam do saneamento básico, habitação, educação, escola, transporte, faziam tudo de bom, não era isso que eles faziam, os romanos? Calma que eu não cheguei ainda ali nos dias de hoje, calma lá. E é por isso que eles ojeirizavam, porque favoreciam lá palácios, exageros, abusos, excessos e de toda ordem, toda sorte, era uma confusão. E ainda financiavam os exércitos, né? Porque eles aparelhavam os exércitos, tinham recursos com o exército e cada vez mais homens para poder dominar ainda mais, não é? O interessante é que a roupa dos romanos era vermelha também. Olha que interessante. Coincidência, né? Coincidência, era vermelha. Bom, então as pessoas que cobravam impostos eram os mais ojeirizados. Jesus chama quem, meu Deus do céu? O cobrador de impostos, que era judeu.
Olha só, era um judeu que cobrava dos judeus para dar para os romanos, dinheiro para os romanos. É claro que no meio do caminho ele também tinha um percentual, né? Era um corretor, tipo, sei lá, um corretor de imóveis ganha 20, 30% numa venda, não é isso que ele ganha? Quanto que ganha um corretor de imóveis? 10%. 7, 6, depende de quem vai vender, vai falar assim, não pago 7, não vendo, mas não pago 7. Aí combina com 5, 4%, às vezes isso, não é? Bom, então, a outra coisa que é bom a gente lembrar, viu, gente, foram os romanos que criaram os advogados. A pior coisa que pode existir na Terra são advogados. A pior coisa. Mas estou certo ou estou errado, Marta? Tá certo. É a pior coisa que pode ter na Terra. Diz que advogado também não vai para o plano espiritual superior. Vocês sabiam disso? Aí pergunta, mas por que ele não vai? Por exemplo, quando uma pessoa morre, quem é que ganha o dinheiro do defunto? Quando um casal quer se separar, quem é que ganha com isso? Olha só que coisa, né? Quando estão brigando pelo filho, quem é que ganha com isso? Uma pessoa vai presa, quem é que ganha com o dinheiro do criminoso? Você acha que uma pessoa dessa vai para o mundo espiritual superior? Vocês imaginam uma coisa dessa? Ele é advogado? É. Mas tem as exceções também, viu? Tem as exceções. Tem as exceções. Tem as exceções. Tem as exceções, é. Tem as exceções. Um advogado que mora no Sacomã está livre de qualquer coisa, está sossegado. O duro é se ele morasse no Itaim, Alphaville, Morumbi, aí estava lascado. Mas se ele mora aqui, está sossegado, está livre. Freguesia, mais ou menos, Casa Verde. Esses aí tá com um pé lá e outro aqui. Esses aí estão mais ou menos. Esses aí estão meio perigosos ainda. Então a gente vai percebendo que Jesus esteve sempre com essas pessoas, as pessoas de má vida, as pessoas com problemas. Ele mesmo disse para a gente que os sãos não precisam de médico. Ele mesmo dizia isso. Olha, a pessoa mais beneficiada, a pessoa que deixou o maior exemplo de renovação no Evangelho, Maria de Madalena, que deixou o maior exemplo de renovação. Ela ganhou até um prêmio de Jesus. Ela foi a primeira pessoa que viu Jesus depois da morte. Ganhou um prêmio. Mas por quê? Porque ela transformou a vida dela de uma forma impressionante. Mas isso é para mostrar... Jesus não estava assim preocupado em estar nas altas elites, nas altas classes, mesmo nas altas classes judias, nas altas classes dos judeus, lá nos altos páramos dos templos, das sinagogas. Não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com as pessoas em sofrimento, em desequilíbrio. Atende um camarada no meio do cemitério, vai lá atrás do cara, no meio do cemitério. Olha a simplicidade do maior homem que já passou pela terra. A simplicidade de andar, só tem uma túnica. Eu fico pensando, tem uma túnica. Como é que ele lava a túnica? Entra dentro da água, né? Entra com tudo, lá, lava lá dentro, já sai com ela vestida e já sai, né? Só pode ser assim, não é possível, meu Deus do céu. Não é? Não tem assim uma habitação, uma casa, um sítio, uns lugares assim, um retiro espiritual, né? Podia ter um retiro espiritual, lá uma fazenda, para ter um retiro espiritual no meio da montanha, que todo mundo fosse lá orar para Deus, né? Aquela coisa. Não tem nada disso. Se utiliza de barcos emprestados, sabe? É uma coisa assim muito simples. Eu fico pensando, hoje, as pessoas que têm um pouco de prudência e cabelo branco, o senhor não tem muito cabelo branco, não. A senhora pintou, não devia ter pintado, mas pintou. Começam a entender que quanto mais simples a vida, mais feliz. Quanto mais sofisticada, mais cheia de história, mais problema a gente tem perto da gente. A gente vai simplificando a vida e vai pensando assim, meu Deus do céu, é tão fácil viver, tão simples. A gente precisa de tão pouco. Mas a gente só consegue entender isso quando está lá na frente.
60, 70, 80 anos, entende isso lá. Enquanto isso, trabalha que nem um louco, 14, 16, 18 horas, não sei quantas horas por dia. Aí pensa, meu Deus do céu, mas para que isso? E o governo ajuda a gente a entender isso, sabe como? Ele dá aposentadoria para a gente. 2 salários mínimos, fala, meu Deus, a gente consegue. O meu sogro conseguiu. Eu também sou aposentado. Alguém falou alguma coisa? Tá faltando dela. Você recebe 2, ela recebe 1. Não, eu não recebo 2, não. Eu digo até 2. Mas aqueles que trabalhavam 16 horas por 40 anos na vida. A senhora trabalhou quantas horas por quantos anos? 30 anos. 30 anos, né? Então, mas 30 agora não dá mais, tem que ser mais. Mas eu quero dizer assim, a gente tinha uma possibilidade e hoje a gente pensa, meu Deus, dá para viver. Meu sogro conseguia viver com um salário e meio, R$1.500. Ele, a esposa e a filha especial. Depois que ele faleceu, que as pessoas pensaram, meu Deus, o homem era um gênio. Como é que ele vivia assim? Não pedia nada para ninguém, comprava os próprios remédios. Foi morar no sítio para poder ter um poço lá, para não gastar dinheiro com água. Para simplificar a vida, poder plantar lá umas coisinhas, ter umas coisinhas sempre à mão. Ter lá uns ovos, umas galinhas, umas coisas lá. Era um gênio. Mas a gente só entende isso lá na frente. Lá na frente. E Jesus vivia assim, sem nada, absolutamente nada. Então, visitou algumas pessoas em condições favoráveis, sim, não é? Nós vemos lá a história do Zaqueu, a gente vê lá algumas histórias assim de Jesus que são muito interessantes, mas o amor que Jesus tinha pelas pessoas é uma coisa assim que não dá para a gente imaginar. Não dá para a gente imaginar. Convivendo ali, não dá para imaginar como é que Jesus tinha esse amor pelos seus irmãos. Um amor assim profundo. Então, ele não podia ver alguém sofrendo, ele queria minimizar a dor, queria favorecer. Mas as coisas mais importantes foi o que ele nos deixou, que são um legado de amor, ou seja, primeiro, que nós precisamos aprender a nos amar. Numa família, quando a gente não consegue amar um familiar, é tão difícil conviver. Numa família espiritual, por exemplo, que é a nossa aqui, né? Nós somos uma família espiritual. A gente precisa aprender a amar um ou outro. Se a gente não aprende isso, fica tão difícil conviver. De vez em quando, um ou outro vai sair da linha, um ou outro vai estar desequilibrado, um ou outro vai fazer uma coisa que não deve. Não é assim? Mas a gente precisa aprender isso. Relevar, seguir em frente. Quantas malcriações, quanta coisa Jesus não aguentou. Fico pensando, Pedro então era impulsivo. Qualquer coisa ele queria explodir. Qualquer coisa. Tem até aquela história lá da mulher adúltera. O Pedro falou assim, não é justo. Nós temos que achar o homem que ajudou a criar esse problema. Jesus falou que era para esquecer. E ele queria, insistiu. Até que Jesus falou, tá bom Pedro, vamos encontrar. Aí foram procurar, entra numa rua, pá, viu? Saíram dessa casa, aí entraram na casa com tudo, quem estava lá? Um familiar do Pedro, um sobrinho dele. Já pensaram uma coisa dessa? E aí o que acontece? Ele tem que fazer o quê? Não é? A gente condena todo e qualquer malfeitor na rua, não é assim? Mas e quando ele está dentro de casa? Quando é o nosso filho? O que a gente faz? Não pondera, não pode ser assim, não faça assim, vai devagar, cuidado, não está certo, não é bom. A gente fica a vida inteira tentando ajudá-lo, não é assim? Mas por quê? Porque nós temos amor. Amor e uma profunda compreensão. Então Jesus veio nos mostrar isso, que nós precisamos aprender a conviver com este amor. As pessoas erram ao nosso redor? Erram. Mas e nós? Erramos ao redor das pessoas? Erramos ou não erramos? Nós não erramos. E por que a gente só quer saber das coisas que os outros erraram e não quer saber das nossas? Por que será isso? Não é mesmo? Então é preciso entender, não está num bom dia, amanhã vai ser melhor, vamos falar isso depois.
Será que a gente não pode ter esse minuto de tolerância, de paciência entre nós, que somos uma família espiritual, família material? Por que a gente leva tudo assim, ferro no fogo? Qual é essa necessidade? Então nós vamos devagarzinho entendendo que o que é mais importante é o seguinte: muitas tarefas que nós pensamos que íamos fazer nesta vida, não vai dar tempo. Mas graças a Deus a gente vai continuar depois. Muita coisa que a gente achou que ia se livrar nessa vida, nós não conseguimos. Nós vamos ter que esperar a próxima, não vai ter jeito. Mas não é que nós vamos esperar, nós vamos continuar trabalhando para modificar. Mas algumas coisas não tem jeito. Eu me lembro com muita clareza, coisa pessoal, normalmente as pessoas não gostam de abrir, de falar. Mas eu era muito incisivo com meu próprio pai, porque meu pai usava cerveja. E eu, quando entrei na doutrina espírita, em 1988, eu era um xiita. Já ouviram falar do xiita? Era um xiita espírita. Era um negócio assim impressionante. Não tinha nada que detesse o xiita. E aí eu não queria levar meu pai para casa, porque ele usava álcool, bebia cerveja, tinha as crianças e não sei o que, até que eu encontrei um cabelinho branco que perguntou assim para mim: quantos anos seu pai tem? 72, 74. Ah, você acha que você vai mudar ele agora? O que você acha? Não vai mudar? Não. Então por que você não faz assim? Já que você não vai mudar ele, por que não muda você? Ao invés de você se distanciar dele, se aproxima. Aquele almoço de domingo, deixa a cerveja dele lá. Uma latinha ou duas é o suficiente, ele vai ficar feliz. Mudou totalmente o conceito que a gente tinha, assim, meu Deus, olha que coisa. Aí fez isso, começou a almoçar em casa aos domingos, mas ele foi gostando tanto, que foi morar lá na minha casa. Foi morar. A cervejinha estava boa. Estava boa, né? Foi morar lá. E ele tinha uma paixão pelos meus filhos, uma coisa assim que era impressionante. Por exemplo, nós estamos em setembro, o Dia das Crianças é outubro. Ele já queria sair procurando com a minha esposa: você tem que me levar para mim ver o que eu vou comprar de presente para eles. Um mês antes ou dois. Um mês antes. Meu Deus do céu. Aí no dia ele chegava com um jipe desse tamanho assim, que não dava nem para entrar na sala o jipe. De tão grande que era. Aí eu fiquei pensando, mas que coisa, né? Ele ficou comigo por volta de 2 ou 3 anos e desencarnou na minha casa. E aí eu fiquei pensando isso, sabe? Se eu tivesse mantido aquele comportamento enérgico, sabe o que tinha acontecido? Ele não teria convivido um pouquinho com os meus filhos. Ele não teria deixado esse amor de avô, que é muito importante. A infância é um cristal delicado, não sei se vocês sabem disso. Então é um cristal, conforme as camadas de parentes vão se desenvolvendo, ela vai se fortalecendo. Esse vidro vai se fortalecendo. Ele não teria fortalecido essa camada nos meus filhos de convivência, de marcar, né? Tão forte na cabeça dos meus filhos, assim, uma coisa forte, que eles ficaram marcados. Então, da minha parte, imaginem se ele tivesse desencarnado e eu não tivesse tido tempo de ter convivido um pouco com ele. Como que eu estaria agora? Não é? Pensado. Deixa pra lá a cerveja, quer beber, bebe, o problema é seu. Paciência. Como que eu estaria agora convivendo com isso? Então vejam, nós vamos entendendo que é preciso nós nos harmonizarmos, nos entendermos, nos tolerarmos. Isso significa amor. Jesus deixou para a gente o maior exemplo de amor que nós podemos ter na Terra. Porque Ele só favoreceu a humanidade, só fez isso, não fez mais nada além disso. O tempo todo mostrando, informando, favorecendo, ajudando, curando, exemplificando, o tempo inteiro. E mesmo assim, a gente pega e fala o seguinte: a gente prefere aqui com a gente um malfeitor, viu, Senhor? Por isso a gente vai mandar você de volta para o outro mundo, porque a gente quer continuar aqui com o malfeitor.
A gente prefere. A gente fez isso com ele. Mas ainda assim, ele ainda fala com o Criador assim, olha, Pai, deixa eles não sabem exatamente o que eles estão fazendo, né? Eles não sabem o que fazem. E realmente, a gente sabia o que estava fazendo? Porque, olha, nós escolhemos o malfeitor há 2000 anos atrás. Até hoje a gente tem que conviver com eles, em todos os níveis da vida. Conviver com eles na política, conviver com eles no dia a dia, na rua, no trabalho, dentro do banco, fora do banco, no comércio. O tempo todo tem que conviver com eles. Se é no comércio, porque o camarada aplica valores desumanos de lucro na indústria, no comércio. Faz coisas desumanas dentro de órgãos públicos, dentro do governo, fazem coisas desumanas. Nós preferimos conviver com um malfeitor. Olha só como que nós somos. Não é? Eu fico imaginando, se a gente pensasse assim, não, nós queremos Jesus, não importa, nós queremos continuar com Ele. Como que a Terra estaria hoje? Imaginem só, já teria passado para a regeneração há muitos anos. E até hoje a gente está lutando para se desfazer das nossas imperfeições, porque também tem uma coisa assim, não é? A gente tem até vontade de mudar, não tem? Mas de vez em quando tudo ao redor conspira contra. Tudo ao redor conspira contra. É o próprio estado do planeta que nós vivemos. O próprio estado. Mesmo uma pessoa que quer largar do álcool, do vício, dependendo do lugar que ela está, não consegue, porque tudo conspira contra. É o amigo que chama para beber, é a festa que vai ter do familiar, é, não sei, alguém que fala alguma coisa, ele ganha de presente, tudo conspira contra. Ele tem até vontade, mas tem dificuldade. Então, aprendamos, saibamos, amarmos-nos como Jesus nos amou. Então, tolerância absoluta, cuidado com as posições muito radicais, muito cuidado. Porque, olha, eu consegui 2 ou 3 anos antes, abrir um pouquinho a cabeça, o que me trouxe uma possibilidade tão grande, uma felicidade tão grande. Inclusive, de ver uma coisa que acontece lá. A minha filha, às vezes, leva um namorado lá, aí, levava, né, que agora ela casou, né? Mas ela levou um namorado lá uma vez, aí o moço sentou no lugar que meu pai sentava. Aí meu filho, acho que para fazer uma gozação com ele, falou para ele assim, você está sentado aí? Quem senta aí é meu avô. Ah, é o seu avô? É, mas ele já morreu, viu? A pessoa levanta e sai correndo, né? Tem uma superstição terrível, né? Fica morrendo de medo, né? Então, até isso, veio que eles gravaram do avô, né? 3 anos foi, assim, muito forte para eles. Tenhamos força para vivermos o amor de Jesus. Força, mas não só força. Acima de tudo, a coragem. Porque vocês já pensaram, o motorista que passou na poça de água de propósito para molhar a gente. E a gente pega o ônibus dele e fala, puxa vida, tinha uma poça de água ali, né? Você não tinha visto, né? É natural que isso aconteça, não tem problema não, que Deus te abençoe, né? Já pensaram a ponto de a gente chegar assim, né? Ou então aquele motorista que não para, não é mesmo? Na hora que a gente dá sinal. O último ônibus do dia ou da noite não parou, foi embora. Já pensaram? Então, vamos terminar com uma poesia? Já estou falando demais, né? Até que hora tem que falar? Até 10 horas hoje? Até que hora que é? Vamos falar. Bom, dia 3 de outubro, todo mundo sabe que é o aniversário de Kardec, não é? Então tem um senhor, que inclusive morou lá no condomínio que eu moro, ele se chama Jorge Rizzini. De vez em quando eu encontrava com ele, ele gostava de conversar bastante. Eu não gosto muito de falar. Então aí ele falava um pouco, depois eu falava mais um pouco, aí ele falava mais um pouco. Quando ia ver, estava a polícia procurando a gente, porque a minha mulher achava que eu tinha sumido, sei lá. Mas aí ele fez uma poesia em homenagem a Kardec. Então diz assim, foi Jesus Cristo quem disse, sob a inspiração de Deus, vai Allan Kardec à terra e fala aos rebanhos meus.
Tira o povo da heresia. Sabe o que é heresia? Ideias fantasiosas, superstições, isso é heresia. Ideias errôneas, contrárias, isso é heresia. Tira o povo da heresia, a minha doutrina amplia. Cumpre a antiga profecia que eu fiz perante os judeus. Como na dura Judéia, não temas a tua missão, o Espírito verdade, eis teu anjo guardião. Aumenta as glórias no céu, destrói na terra esse véu que esconde o sol da razão. Você sabe que até hoje nós temos esse véu escondendo o sol da razão na gente, não é mesmo? Como um apóstolo dileto despediu-se de Jesus e como um côndor fantástico, mais veloz que a própria luz, 300.000 quilômetros por segundo, mais veloz que a própria luz. Olha a condição desse espírito, né? Passou por milhões de sóis. Um sol arrasta consigo dezenas de planetas. Ele passou por milhões de sóis. Imagine quantos planetas. Em Lyon, na França, viu a sua cruz. Então, essa poesia constitui-se de duas partes. Ela se chama Luz e Trevas. A primeira parte é a parte da luz, que eu acabei de falar para vocês. Mas tem a segunda parte, que é a parte das trevas, que eu vou convidar vocês a encontrarem na rede mundial de computadores Luz e Trevas, Jorge Rizzini, Castro Alves, para vocês conhecerem a segunda parte dessa poesia, tá certo? Porque depois que Kardec estabeleceu a doutrina, até hoje, tem gente aí pensando em botar fogo no circo, né? Botar fogo na doutrina espírita. Essa é a parte das trevas que nós estamos aqui para vencê-la, tá certo? Muito obrigado pela atenção, uma ótima semana, não desanime, na próxima semana, pessoas muito capacitadas estarão aqui com vocês, tá bom? Ajudando a gente a pensar.